Meus queridos, o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é a reforma, um avivamento da palavra de Deus. Deixa eu explicar um pouquinho a gênese dessa palavra. O Anésio me sugeriu que nesse domingo eu trouxesse uma palavra, um ensino que abordasse a questão da reforma. Reforma que é aquele grande movimento que aconteceu lá no século XVI, há 507 anos atrás, né, a partir do ano de 1517, quando Deus começou a levantar alguns homens na igreja para corrigir a igreja acerca de alguns equívocos, alguns enganos nos quais a igreja vinha caminhando. Deus então levantou algumas pessoas e o dia 31 de outubro acabou se tornando o marco simbólico desse grande movimento, porque no dia 31 de outubro de 1517, um monge católico agostiniano, chamado Martinho Lutero, alemão, ele pregou na porta da capela que ficava junto à universidade onde ele dava aula, isso numa cidade lá no norte da Alemanha, chamada Wittenberg. Ele pregou ali um grande cartaz que chamava o pessoal para um debate e, ao mesmo tempo, fazia ali a relação de 95 teses. Cada tese era uma frase bem curta, fácil de ser compreendida, mas onde Lutero indicava exatamente quais eram os erros nos quais a igreja se encontrava acerca do tema da salvação. Então esse momento foi um momento emblemático, né? E agora o meu problema aqui era qual? Deixa eu explicar para vocês isso, né? O Anésio, como eu disse, me deu essa sugestão, mas eu não queria dar uma aula para vocês sobre esse movimento que aconteceu no século XVI. Eu poderia fazer isso, porque esse é o meu trabalho, eu sei fazer isso, mas eu entendo que não era isso que vocês precisavam. Vocês vieram aqui para ouvir uma palavra de Deus, e como pastor aqui, a minha responsabilidade é trazer para vocês uma palavra de Deus que se aplique ao momento em que vocês estão vivendo, para que vocês possam sair daqui com essa palavra e orientar a vida de vocês a partir dessa palavra. Então eu estava buscando em Deus uma maneira de poder trabalhar um tema ligado à reforma e ao mesmo tempo cumprir essa obrigação que eu tenho como ministro da palavra de Deus aqui. E, enfim, né, eu me lembrei, inclusive, nós estamos ainda em tempos de aniversário da Carisma, então eu acho que essa minha reminiscência ela é bem útil e bem apropriada. Eu me lembrei do começo da nossa comunidade, nos anos de 94 e 95, quando nós tínhamos um saudoso culto às terças-feiras à noite, exclusivo para o estudo da palavra de Deus. Às vezes o ensino ali ficava, se alongava por uma hora e meia, tinha sempre um tempo de cânticos, de oração, e depois esse ensino. Nós, a partir de 96, paramos com essa reunião, porque começamos a nossa escola de ministérios, que usava 2 noites na semana, foi uma bênção também. Mas eu confesso que tenho uma saudade enorme daqueles cultos, porque o ambiente de adoração era de fato muito propício para o ensino da palavra. Bom, naquele tempo eu ministrei uma série de 5 ensinos sobre avivamento. Para quem não conhece o tema, avivamento é uma palavra que nós usamos para descrever uma forte ação de Deus na história. Deus sempre age na história, o tempo todo, mas há momentos da história em que Deus age de maneira especial. Há momentos na história em que Deus age de maneira mais intensa. E aí, enquanto eu me lembrava desses ensinos, dessa época na história da nossa comunidade, eu me lembrei que lá atrás eu tinha caracterizado essa época, a reforma do século XVI, como um grande avivamento da palavra de Deus. A grande característica desse mover de Deus, que ficou conhecido como reforma, é que esse mover foi usado por Deus para restaurar na igreja o lugar da palavra de Deus, o lugar da Escritura Sagrada, o lugar desse livro maravilhoso que nós chamamos de Bíblia. Então eu percebi que a partir dessa percepção, eu poderia trazer para vocês uma palavra que, ao mesmo tempo em que faria menção
aquilo que aconteceu há 507 anos atrás, a partir de então, também seria uma palavra muito apropriada para você, para o seu dia, para aquilo que você vai viver hoje, vai viver a partir dessa semana. E é com essa ênfase que eu gostaria que nós estudássemos juntos a palavra agora. Queria saber quantos estão comigo nisso agora. Vocês estão aqui comigo? Sim? Então tá bom. Então eu queria ler com vocês o nosso texto básico, que é o texto de Romanos 1, versículos 16 e 17. A palavra do Senhor diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar, pessoal? Podemos orar juntos? Pai amado, esta é a tua palavra, Senhor. Que privilégio poder lê-la com liberdade. Que privilégio, Pai, poder ouvi-la sendo lida. Que privilégio poder meditar nela. Que privilégio poder ouvi-la sendo proclamada nessa manhã. Pai, que o teu Espírito Santo, o único que pode nos dar entendimento na tua palavra, que o teu Espírito Santo ilumine agora os olhos dos nossos corações, para que nós entendamos a tua palavra e ela transforme a nossa vida, porque esse, Pai, é o teu poder. Somente o Senhor pode transformar as nossas vidas. Então faz isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, eu acho que é oportuno dizer para vocês que esse texto de Romanos 1, versículos 16 e 17, que eu acabei de ler, ele não está colocado aqui por acaso. Esse foi o texto bíblico que o Espírito Santo usou há mais de 507 anos atrás, para despertar esse homem simpático, cuja imagem vai aparecer agora aí na tela para vocês, Martinho Lutero, nascido em 1483 e que se juntou ao Senhor e foi para a glória em 1546. Olhem bem para essa imagem, porque vocês estão vendo aqui o que mais se aproxima de uma fotografia de Martinho Lutero. Esse retrato foi feito por um artista que conhecia Lutero, portanto, a gente pode ter certeza de que em torno de 1520 era essa a cara que ele tinha mesmo. Esse homem era um homem que já vivia como monge, como padre há muitos anos, era professor de teologia na faculdade, na Universidade de Wittenberg, nessa cidade ali no norte da Alemanha que eu mencionei para vocês, e ali ele era sobretudo professor de Bíblia, ele ensinava a Bíblia, a especialidade dele era ensinar as cartas de Paulo. Mas esse homem, mesmo sendo já um doutor em teologia, um padre ordenado, um monge, alguém que vivia para a religião cristã, esse homem era atravessado por uma profunda angústia, porque ele não tinha certeza da sua salvação. Ele não tinha convicção de que ele, se ele morresse num determinado momento, estaria salvo. E essa angústia, na verdade, consumia esse homem. E tudo mudou, gente. Eu peço que vocês prestem atenção nisso, porque vejam o poder que tem a leitura da palavra de Deus, quando o Espírito Santo se serve dessa leitura para trabalhar com a nossa vida. Um dia esse homem estava no lugar de estudos dele, era um gabinete que ficava numa torre, que havia ali no convento onde ele vivia, do lado da universidade. Ele estava ali lendo a Bíblia, estava com a Bíblia aberta nas mãos, e enquanto ele lia esses 2 versículos de Romanos capítulo 1, que eu acabei de ler para vocês, o Espírito Santo abriu os olhos desse homem, para que ele compreendesse o que é que estava escrito naquele texto. Ele leu esses 2 versículos e foi iluminado pelo Espírito Santo para entender o significado disso. Você está vendo a importância de você ler a palavra de Deus? Porque quando você está lendo a palavra de Deus, quando você se dispõe a fazer isso, o Espírito Santo tem os instrumentos ali para poder mexer com a sua vida, para poder transformar a sua vida, para poder realizar coisas que precisam ser realizadas na sua vida. Ali estava Lutero. E naquele momento o Espírito Santo encontrou o caminho para trazer àquele homem revelação. E qual foi a revelação que o Espírito Santo trouxe a Lutero? Ele entendeu
que aquilo que ele precisava fazer para ser salvo não era o que ele vinha fazendo. Ele vinha seguindo muito estritamente os ensinos da igreja, e a igreja dizia: quem quiser ser salvo, quem quiser o perdão dos pecados, tem que fazer penitência, e isso significa infligir a si mesmo sofrimentos físicos, não é? Privações, privação de pão, privação de sono, ficar ajoelhado por longas horas repetindo orações. Quem quiser ser salvo tem que fazer isso. Quem quiser ser salvo tem que fazer boas obras, e se você não fizer isso, você não vai ser salvo. E no entanto, aquele homem, apesar de vários e vários anos já fazendo tudo isso, fazendo penitência, fazendo boas obras, aquele homem não tinha convicção da sua própria salvação. Mas naquele momento, quando esse texto foi iluminado pelo Espírito Santo, no coração dele, ele entendeu que a penitência que Deus exige de nós, a palavra penitência é uma palavra latina que traduz o grego metanoia. Toda vez que na sua Bíblia você encontra lá a palavra arrependimento, a palavra que aparece ali no texto grego do Novo Testamento para arrependimento é a palavra metanoia. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o latim, durante a Idade Média, a palavra latina usada para traduzir metanoia é a palavra penitência. E isso vinha sendo ensinado na igreja como dizendo respeito a esses sofrimentos físicos e privações que eu descrevi para vocês. Lutero entendeu lá naquela torre que a penitência, o arrependimento que Deus exige de nós, não é um castigo, não é uma privação física, e muito menos a compra de um documento, de um certificado que a igreja expediria dizendo: fulano de tal, os seus pecados estão perdoados. Porque, pasmem vocês, isso era feito na época de Lutero. Aliás, aquelas teses que o Lutero pregou na porta da igreja lá no dia 31 de outubro de 1517, eram em grande medida contra essa prática da igreja, porque a igreja dizia: não, quem comprar esse certificado, era um certificado chamado indulgência, quem comprar esse certificado está perdoado, se morrer vai para o céu, não tem problema nenhum. Você pode inclusive comprar esse certificado para alguém que já morreu, e essa pessoa está lá no purgatório esperando, mas na hora que o seu dinheiro, o sujeito que vendia dizia exatamente isso: na hora que o seu dinheiro cair no fundo do cofre aqui, para você receber o certificado em prol daquela pessoa, a alma dela vai sair voando do purgatório e vai para o paraíso. Isso era ensinado naquele tempo, e Lutero nas suas teses protesta contra isso, porque, repito, ele entendeu que a penitência que Deus exige de nós, o arrependimento que Deus exige de nós, não é isso. O que Deus exige de nós é que nós nos voltemos para Ele com as nossas mãos vazias, entendendo que nada que nós fazemos pode nos salvar, mas que se nós nos voltarmos para Ele com as nossas mãos vazias, e se nós aceitarmos que Deus já fez em Jesus Cristo tudo o que é necessário para a nossa salvação, se nós entendermos isso, se nós reconhecermos isso, nós seremos salvos. Veja, gente, isso é muito importante. Lutero entendeu que ali na cruz, Deus já fez tudo para a nossa salvação. E como Ele fez isso? Ali na cruz, os meus pecados foram punidos. Ali na cruz, Deus castigou os meus pecados, porque vejam bem, Deus não poderia deixar de punir os pecados. Deus não poderia deixar de julgar os pecados, porque Ele é santo. A justiça de Deus exigia que houvesse um castigo para os pecados. Mas o que foi que Deus fez? E Lutero, à medida que ele vai lendo o Novo Testamento, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai compreendendo isso. Ele chega no capítulo 3 de Romanos, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, e ele entende isso com muita clareza. Como é que Deus fez? Ora, na cruz, Deus mostrou que é justo, porque Ele puniu o pecado. Mas na cruz, Deus também se tornou o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por quê? Porque Deus puniu o pecado meu e seu em Jesus,
para poder nos declarar justos, para poder dizer para você, querido, querida, você que reconhece isso, que aceita isso, que não tenta comprar de Deus a sua salvação através das suas obras, você que reconhece que somente em Jesus há essa esperança, Deus diz para você, você é justo a partir de agora, porque o que eu tinha contra você, os pecados que você cometeu, eu já puni todos eles em Jesus Cristo. Aleluia. Gente, isso está claro, claríssimo, nesse texto de Romanos 3, versículos 23 a 26, onde a gente lê, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu a Jesus como sacrifício para propiciação. Propiciação é um sacrifício que afasta a ira de Deus, não é? Deus não está mais irado conosco, por quê? Porque Ele já puniu os pecados em Jesus. Então Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Gente, eu poderia ficar 2 semanas falando com vocês sobre esses versículos aqui, teria matéria para isso. Isso aqui é fantástico. Agora eu queria que vocês fizessem um exercício e imaginassem comigo a alegria que tomou conta de Lutero quando o Espírito Santo abriu o entendimento dele para compreender isso. Porque aí ele percebeu, meu Deus, todo o meu sofrimento, a minha insegurança, eu não sei como é que está a minha conta no céu, se eu já fiz o suficiente para Deus me perdoar, se eu já fiz o suficiente de penitência, se eu já fiz o suficiente de boas obras. Ele entendeu, nada disso é necessário, nada disso é necessário. A partir daquele momento toda a Bíblia se abriu para Lutero, toda a revelação ficou clara para ele. Ele entendeu que as nossas boas obras, vejam bem, as nossas boas obras não são necessárias para nos salvar. Na verdade, as nossas boas obras são resultado da nossa salvação. Vocês entendem isso? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, você, meu querido e minha querida, não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras porque você foi salvo. As boas obras são o sinal de que você foi salvo, o sinal de que você foi justificado, o sinal de que a sua vida mudou. Amém, amados? É isso, é disso que se trata, não é? E foi mais, né? Lutero entendeu mais ainda. Ele compreendeu que eu e você não precisamos viver inseguros quanto à nossa salvação. Não precisamos, né? Podemos ter certeza da nossa salvação a partir do momento que a gente entender que tudo que Deus exige de nós é que a gente reconheça a nossa insuficiência. Tudo que Deus espera de você é que você chegue para Ele e diga, Deus, eu sei que eu não posso me salvar, com base nos meus esforços, com base nas minhas obras, com base em qualquer coisa que eu fizer, eu não posso me salvar, só o Senhor pode me salvar. Então eu me abro, eu estendo para o Senhor as minhas mãos vazias, para que o Senhor me dê de graça esse presente maravilhoso que é a minha salvação. E meus amados, o que é isso? O Silas falou há pouco, não é? A gente cantou essa canção do Morada, que fala tanto sobre essa revelação da presença de Deus no monte ali, recuperando o episódio lá de Êxodo capítulos 32, 34, e o Silas falou, a presença de Deus era um problema por causa do pecado humano, mas por causa da obra de Jesus, o véu do templo foi rasgado, aquele véu que era grosso, 5 juntas de bois não conseguiriam rasgar aquele véu foi miraculosamente rasgado, segundo os evangelhos, no momento em que Jesus morreu, foi rasgado de alto a baixo, mostrando que a iniciativa dessa obra é totalmente de Deus, e que eu e você hoje temos acesso à presença de Deus por causa do que Jesus realizou por nós. Então não há insegurança na sua vida, não há dúvida, se eu morrer agora, para onde eu vou? Se eu morrer agora, nesse momento,
Se eu fechar meus olhos agora, eu abro os meus olhos na presença de Deus e vou estar com Ele por toda a eternidade e vou adorá-lo, porque cheguei lá, cheguei no céu, cheguei na glória, não por causa dos meus méritos, mas por causa da graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Isso é fé bíblica, isso é fé evangélica, e foi essa fé que Deus começou a restaurar lá atrás, em 1517, com esse homem que eu estou aqui mencionando para vocês. Por isso, o texto de Romanos diz para a gente com tanta clareza, né? A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Em outras palavras, momento a momento em nossa vida, de fé em fé, momento a momento em nossa vida, vamos crendo e confiando que a segurança da nossa salvação está nas mãos de Deus. Entenda bem, no que diz respeito à tua salvação, você não faz nada, você não trabalha. Quem trabalha e age é Deus. Ele já fez tudo em Jesus. O que você faz é apenas crer e confiar nele. Amém? É isso, gente, isso é maravilhoso. E é justamente por isso que o texto vai concluir dizendo, ali no versículo 17 de Romanos 1, como está escrito, o justo viverá por o quê? Fé. É isso. Eu creio que Deus já fez, eu confio nele, e por isso eu sou salvo. Amém, amados? Ora, amados, a partir dessa revelação que Deus deu a Lutero, e que vejam, está tudo na Bíblia já, que isso aqui estava oculto por séculos, por causa da poeira das tradições humanas acumuladas em cima do texto. Aquilo que Lutero entendeu, deu início, na verdade, a uma verdadeira revolução. Se eu fosse falar 2 minutos acerca de cada personagem histórico que Deus usou nesse tempo para balançar a igreja, para renovar a igreja, eu perderia o horário de terminar essa pregação. E vocês ficariam muito chateados comigo. Então vocês vão me dar licença, além de ter falado um pouquinho de Lutero, eu vou mencionar apenas mais um, né, me permitam isso, esse simpaticíssimo sujeito que está aí na tela, chamado João Calvino, que foi um pouquinho mais novo que Lutero, né, ele é a gente chama de segunda geração da Reforma, mas ele foi o homem que Deus usou para reformar a igreja na cidade de Genebra. E a partir do que ele fez ali em Genebra, começou um movimento também que se espalhou por várias regiões e deu origem a todos aqueles que são chamados de presbiterianos, né? Eu vou até fazer uma pergunta aqui. Aqueles que aqui já foram presbiterianos, hoje estão aqui, ou eventualmente ainda são presbiterianos, faz um sinal com a mão, levanta, deixa eu ver. Aqui tem várias pessoas, né? Ok, ali também, ali atrás também, obrigado. Eu era também dessa tradição, né? Então eu sou um devedor a esse homem, João Calvino, sou um leitor de João Calvino desde 1988, quando a minha querida esposa me deu um livro dele, né, que eu tenho até hoje, lá na minha biblioteca. E aí vocês vão me perdoar agora, o pastor de vocês aqui pagando de fã, né? Me perdoem por isso, né? Mas a gente tem que mostrar a nossa fragilidade humana também. Esse aí que está aparecendo na tela agora sou eu, do lado do púlpito de Calvino. Deus me deu a graça de visitar Genebra no começo desse ano, em março desse ano, eu fui lá a trabalho, e claro, não podia deixar de visitar a Catedral de Saint-Pierre, de São Pedro, onde Calvino pregava, e esse púlpito que vocês estão vendo ali, à minha esquerda na foto, esse púlpito elevado, é o púlpito de onde Calvino pregava várias vezes na semana. Essa mesinha menor que está à minha direita, na foto, ela foi acrescentada depois, os pastores hoje em dia usam essa mesinha menor, mas o Calvino pregava lá de cima. Não é o púlpito original, porque o púlpito do século XVI, de madeira, ele acabou se perdendo, mas esse púlpito foi feito no século XIX, a partir do modelo original, não é? Então, de qualquer maneira, né, vocês desculpem aqui o momento fã, mas eu tirei essa foto para guardar de lembrança, né? Eu, do lado do púlpito de Calvino. É pena que não deu para subir no púlpito e tirar foto, mas enfim, foi o mais perto que eu consegui chegar, né? Agora, gente, a partir disso, eu quero que a gente compreenda agora um pouquinho o que aconteceu. Quais foram as características desse grande mover de Deus, chamado reforma, que, como eu disse, foi acima de tudo um avivamento da palavra de Deus.
O primeiro elemento é justamente esse, a primeira característica é justamente essa. A reforma foi um avivamento que novamente colocou a palavra de Deus no centro. A palavra de Deus foi colocada novamente no centro. A grande característica dessa ação de Deus era a pregação e o ensino da palavra. Uma pregação que era feita com uma autoridade que há muitos anos não era vista. Um ensino da palavra que era feito com uma clareza que há muitos anos não era vista na igreja. E para dar uma ideia para vocês disso, eu trouxe um trechinho que está presente no meu livro. É o depoimento de um homem chamado Lazarus Spengler. Esse homem, ele tinha um cargo numa cidade alemã, mais ou menos correspondente ao de juiz hoje, uma coisa mais ou menos assim. E esse homem conheceu pessoalmente Lutero e deu seu testemunho. Então eu chamo a atenção de vocês para isso. Eu estou trazendo aqui o testemunho daquilo que nós chamaríamos de um homem comum do século XVI. Não era um teólogo, não era um pastor, era um homem comum, um homem que frequentava os cultos na igreja como você faz toda semana. E o que é que esse homem disse? O Spengler registrou o seguinte: se o ensinamento de Lutero está de acordo com a razão e a ordenação cristã, é algo que deixa o julgamento de cada indivíduo devoto e racional. Mas uma coisa sei: embora não me considere especialmente qualificado ou instruído nesses assuntos, nunca, por toda a minha vida, conheci nenhuma doutrina ou sermão que penetrasse com tanta força em minha mente. Pessoal, isso é impressionante. Esse homem comum, ele está dizendo: olha, eu nunca ouvi um ensino como aquele, eu nunca ouvi uma exposição da palavra de Deus como aquela, com tamanho poder de penetrar na minha mente e no meu coração. Agora vejam bem, isso que o Spengler está dizendo aqui acerca de Lutero, não era mérito de Lutero, nem foi exclusivo do ministério de Lutero. Era a ação do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que iluminou Lutero lá na torre, quando ele leu a Bíblia, e que agora estava usando esses outros homens, para que essa palavra, a palavra de Deus, fosse pregada com autoridade. Calvino em Genebra, por exemplo, pregava todos os dias da semana, e havia gente para ouvi-lo todos os dias da semana. Momento pagação de fã, parte 2, né? Essa foto que vocês estão vendo agora, eu tirei esse lugar é chamado hoje de Auditório Calvino. No século XVI ele era uma capela, ele fica bem do lado da catedral. A catedral está aqui à direita da foto, né? à minha esquerda. E nessa capela, naquele tempo, no século XVI, Calvino dava estudos bíblicos durante a semana. Então vocês vejam que coisa, era uma espécie de centro de treinamento que a igreja de Genebra tinha, né? Ali o pessoal se reunia durante a semana para ouvir estudos bíblicos. Gente, entendam isso, todo dia tinha gente para ouvir Calvino em Genebra. Aqui tem gente que acha pesado um culto, uma pregação na semana. Lá tinha gente indo todo dia ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus estava se tornando de novo o centro da vida da igreja, o centro da vida daquelas pessoas. A palavra de Deus no centro. Vejam bem, o próprio culto foi renovado. Aliás, esse é o sentido da palavra reformado. Reformado significa renovado. Reforma, o sinônimo é renovação. E como é que o culto foi renovado? Ora, a pregação da palavra antes ocupava uma parte insignificante do culto, um cantinho do culto. Depois que o padre dizia toda a cerimônia, no meio tinha um momento ali que ele falava alguma coisa do texto bíblico. E sendo muito sincero, havia muitos padres que nem sequer faziam essa parte, eles apenas liam a cerimônia e pronto, estava encerrado. Agora não, agora a pregação da palavra vem para o centro. Por quê? Porque a proclamação da palavra precisa ser o centro da vida da igreja. Vocês estão entendendo como isso que eu estou trazendo para vocês hoje ilumina a gente, ajuda a gente a entender a nossa própria prática de culto?
Por que o nosso culto é assim? Por que tem, alguns vão dizer, tem uma palestra no meio do culto ali, parece que tudo caminha para aquilo, e de fato, a pregação da palavra é central. Em todas as ocasiões em que a igreja está novamente viva, são ocasiões em que a palavra de Deus se torna central de novo, são ocasiões em que se dá à palavra de Deus o primeiro lugar. A palavra de Deus como centro do culto. E não apenas do culto, mas também como centro da vida. Ou seja, eu e você termos a nossa vida regida pela palavra de Deus. Eu trago mais um testemunho aqui, esse do próprio Lutero. Quando Lutero, em 1521, foi obrigado a comparecer diante do imperador, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o imperador do qual ele era súdito. Ele estava sendo julgado, acusado de heresia. Heresia é um falso ensino, não é? E a pena para quem era julgado e condenado por heresia era a morte na fogueira. Então Calvino estava aqui a um passo de ser condenado à morte na fogueira, e o imperador disse a ele: basta você se retratar, basta você dizer que você desiste dessas ideias, que você renega essas ideias, e você escapa da morte. Vejam qual foi a resposta que Lutero deu. A menos que seja convencido pelo testemunho da Escritura e por razões evidentes, pois não acredito nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios. É sabido que eles muitas vezes se enganaram e se contradisseram. Estou ligado pelos textos bíblicos que trouxe comigo, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso nem quero retratar coisa alguma, pois não é nem seguro, nem salutar agir contra a própria consciência. Que Deus venha em meu auxílio. Amém. Graças a Deus ele não foi condenado. Graças a Deus a obra pôde prosseguir, e Deus através dele e através de outros homens continuou a expandir esse mover que estava colocando de novo a palavra de Deus no centro da vida da igreja. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para isso que Lutero está dizendo nesse momento. Ele diz: minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Em outras palavras, uma vez que eu li e compreendi a palavra de Deus, aquilo que ela está dizendo, essa palavra se torna norma, se torna regra para mim. Uma vez que eu compreendi a palavra de Deus, essa palavra de Deus passa a reger a minha vida. Eu não posso ignorar essa palavra, eu não posso contradizer essa palavra, eu não posso contrariá-la, eu não posso desobedecê-la. E aqui, gente, há um ponto da maior importância. Porque a Igreja Católica, ao longo dos séculos, ela havia desenvolvido um método alegórico de interpretar a Bíblia. Eles diziam: não, o texto bíblico é muito complicado, ele tem que ser lido, na verdade o que tem ali é um monte de figuras, de alegorias, e só os padres, os homens da igreja sabem interpretar esse texto e ensinar para o povo, né? O povo não deve nem se aproximar da Bíblia, deve confiar que os seus padres vão fazer esse trabalho por eles. Lutero disse não, e os demais reformadores acompanharam Lutero nisso. Eles fizeram questão de mostrar que o texto bíblico, essa Bíblia que você tem na mão, você tem uma Bíblia com você aí? Nem que seja no celular, sim ou não? Levanta então para mim agora, só para eu ver. Ok, esse texto bíblico que você tem aí, uma vez que ele seja lido histórica e gramaticalmente, o que quer dizer isso? Uma vez que você leia esse texto ao pé da letra, acreditando que Deus falou ali exatamente o que está escrito, porque Deus usou uma linguagem humana para se comunicar, e essa linguagem não é difícil. Gente, cá entre nós, você quer se comunicar com alguém, tá? Você quer mandar um recado para alguém, você vai mandar um bilhete cifrado para a pessoa, que a pessoa não saiba decifrar? Não vai. Se você mandar cifrado, primeiro você manda junto a chave para poder decifrar. Mas a regra de quem quer se comunicar é essa: você tem que se fazer entender. Quando Deus se deu a revelar na Bíblia, Ele se deu a revelar de tal maneira que Ele podia ser compreendido por qualquer pessoa que lesse o texto. Mas Rui, não existem na Bíblia passagens que precisam ser lidas simbolicamente? Claro que sim.
Lutero sabia disso, Calvino sabia disso. Há trechos, por exemplo, algumas passagens do Apocalipse, que precisam ser lidas simbolicamente. Mas vejam bem, esses textos estão colocados na Bíblia com muita clareza. Qualquer pessoa consegue perceber quando se trata disso, porque na grande maioria dos textos, eles têm que ser lidos do jeito que estão escritos, histórica e gramaticalmente, porque foi esse o desejo de Deus quando se revelou. Vocês estão me acompanhando? Gente, a Bíblia não é um livro difícil de ser lido. Alguns dos homens e das mulheres mais santos e mais espirituais que já existiram na história, foram homens e mulheres sem cultura humana, sem educação humana. Gente simples, mas que encontrou sabedoria no texto da palavra de Deus. Eu me recordo de um pastor americano, norte-americano, que costumava dizer que o homem mais sábio na Bíblia que ele conheceu, aliás, o homem que o discipulou, era um carpinteiro. Um homem que trabalhava como carpinteiro, não tinha uma elevada instrução, mas conhecia profundamente a palavra de Deus e era um mestre da fé. Meus irmãos, é disso que se trata. Você tem nas mãos a palavra de Deus. Esse texto não é complicado, não é difícil, porque o próprio Espírito Santo se encarrega de mostrar a você o significado daquilo que você lê na palavra dele. Você só precisa ter fé e confiança de que através desse texto, Deus está falando com você. E porque Lutero acreditava nisso, ele preparou a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Pela primeira vez, a Bíblia foi inteira traduzida do hebraico e do grego para o alemão. Lutero fez esse trabalho. E o que me impressiona, Lutero usou nessa tradução o alemão que era falado no dia a dia. Ele saía às ruas para ouvir o povo, para ver as expressões que o povo usava, e ele usou esse alemão na sua tradução da Bíblia, porque ele dizia: o que eu quero é que a palavra de Deus seja compreendida por todos na sua pureza. Fantástico isso. A primeira Bíblia na linguagem de hoje foi preparada na tradução alemã que Lutero fez lá na década de 1520. Eu acho muito interessante também a grande regra que Lutero tinha para pregação. Ele dizia o seguinte: eu tenho aqui na minha congregação muitos doutores, mestres em teologia, gente estudada, mas quando eu prego aqui, eu não prego para eles, eu prego para as lavadeiras e para as crianças. E quando ele dizia, eu prego para as lavadeiras e para as crianças, ele queria dizer, eu prego para as pessoas mais simples, aquelas pessoas sem instrução, aquelas pessoas que não têm grandes conhecimentos científicos, mas que são capazes sim de entender a mensagem quando a mensagem é transmitida adequadamente para elas. Gente, que coisa fantástica. Ele não queria, ele dizia, Lutero era muito despachado, ele dizia, esses doutores que frequentam minha congregação, se não ficarem satisfeitos com o meu jeito de pregar, a porta da rua é serventia da casa, eles podem ir embora agora, mas eu vou continuar pregando para as pessoas humildes, porque vejam bem, se nós pregamos para as pessoas mais simples, aqueles que são intelectuais e eruditos também entendem, desde que eles compreendam que é preciso descer do seu pedestal, descer da sua arrogância e tomar a palavra de Deus na simplicidade e na pureza que a palavra de Deus possui. Isso é fantástico. A Bíblia não é coisa para intelectuais, a Bíblia não é coisa para eruditos, a Bíblia é para gente simples como eu e você, a Bíblia é para homens como meu pai que era pedreiro, minha mãe que foi faxineira, a Bíblia é para gente como nós, porque Deus quer se revelar não apenas a um grupo pequeno de pessoas, Deus quer se revelar a toda a humanidade. Agora, Deus seja louvado. Agora, a palavra de Deus, no centro da vida da igreja, no centro do seu culto, no centro da vida daqueles que fazem parte da igreja, a palavra de Deus se torna minha norma, o que ela manda fazer, eu vou fazer, eu não vou discutir. A pergunta que eu faço é a seguinte: é assim que a gente tem vivido? Com a palavra de Deus no centro? E quando eu falo nós, eu estou pensando de forma geral, não apenas a nossa comunidade, mas a igreja evangélica como um todo. É assim que a gente tem vivido? Com a palavra de Deus no centro? Ou nós temos colocado outras coisas no centro? Outras coisas no lugar da palavra de Deus?
Porque me permitam dizer, meus irmãos, com todo o amor, eu vou dizer isso com muito amor agora. Se tem algumas pessoas dizendo, hoje em dia na igreja, e alguns não apenas dizendo, alguns andam pregando isso. Se tem algumas pessoas dizendo e pregando que nós precisamos atualizar a Bíblia, me compreendam, isso é sinal de que nós já perdemos o rumo. Vocês estão me entendendo? Porque a Bíblia não precisa ser atualizada. As verdades da Bíblia continuam sendo as mesmas verdades, porque Deus se falou de forma clara para se fazer comunicar lá atrás, e a palavra dele continua tendo poder e sendo efetiva hoje no nosso tempo também. Então, do que é que nós precisamos hoje? Nós precisamos que um novo avivamento recoloque a palavra de Deus no centro da nossa vida. Eu acho que o meio evangélico, eu sou evangélico há 46 anos, sou cristão convertido há 46 anos. O meio evangélico, eu nunca vi ele tão repleto de discursos como hoje. Tem de tudo. Pregação, né, que muita gente nem gosta de chamar de pregação, prefere chamar de palestra. Tem podcast, tem discussões, tem entrevistas, tem um monte de coisa. O meio evangélico está repleto de discursos, mas há pouquíssima palavra de Deus hoje em dia. A gente precisa, meus irmãos, de menos sabedoria humana. A gente precisa de menos recursos humanos e de mais palavra de Deus. Nós não precisamos de bate-papos sobre a palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus lida, pregada e estudada. Amém? É isso. Tem gente hoje em dia na igreja transformando o momento da pregação em momento de entrevista. Vamos fazer uma coisa mais moderna, em vez de pregar, bota lá 2 poltronas, um entrevista o outro e começa a conversar sobre Deus. Meu querido, minha querida, isso pode ter o seu lugar em outro momento, mas num culto nós precisamos da palavra de Deus sendo pregada, sendo proclamada. Tem gente querendo reproduzir na igreja aquilo que é feito aí no ambiente da televisão e das redes sociais. Na verdade, tem gente na igreja que quer fazer figura de podcaster. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem gente que quer fazer figura, por exemplo, de mestre de stand-up comedy, né? O cara não pode ser um stand-up comedy lá fora, então ele vai fazer esse papel na igreja. A igreja não é lugar para isso, meus irmãos. Vocês me permitam aqui repartir com vocês uma coisa que me marcou muito quando eu li. É um episódio que aconteceu com Billy Graham, aquele grande evangelista. Já ouviram falar de Billy Graham? Billy Graham, o ministério dele como evangelista, começou efetivamente no ano de 1949, quando Billy Graham dirigiu uma campanha de várias semanas na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e ele pregava todos os dias. Era uma grande tenda, milhares de pessoas ali, ele pregava todas as noites ali naquela tenda. E o Billy Graham conta na autobiografia dele que quando entrou aí a 7ª ou 8ª semana de campanha, ele dizia que ele estava com dificuldade para preparar as mensagens dele. Não porque ele não tinha a palavra de Deus, ele era um homem cheio de revelação na palavra, mas porque ele procurava histórias para ilustrar a pregação dele. Aquela coisa, você conta uma história, isso facilita o ensino, é coisa que todo professor sabe. Ele ficava procurando histórias assim e achava que sem elas não ia dar certo, ele não ia conseguir. Um dia, esse homem ouviu de uma mulher não convertida o seguinte, deixa eu contar, antes colocar o contexto. Essa mulher era uma atriz de Hollywood. Na verdade, já fazia alguns anos que uma igreja lá de Los Angeles, a igreja presbiteriana de Hollywood, vinha fazendo um trabalho evangelístico entre os atores, né, de Hollywood, e alguns deles se converteram. Talvez alguns dos mais velhos aqui se lembrem de Pat Boone, por exemplo, né? Pat Boone, cantor e ator, foi um dos que se converteu naquela ocasião. E por causa disso, nas pregações do Billy Graham em Los Angeles, havia muitos atores e atrizes de Hollywood convertidos. Alguns, né? Não muitos. Mas havia uma mulher. Essa mulher era uma atriz, ela não era convertida, mas ela começou a vir todas as noites nas pregações do Billy Graham, a convite de amigos, não é? E um dia ela chegou para o Billy e disse o seguinte: Billy, não tenta competir com a gente. O que ela quis dizer com isso? Ela era uma mulher da indústria do entretenimento. Ela disse assim: não tenta competir com a gente, porque você não vai conseguir. Entretenimento é o nosso negócio.
Eu estou vendo que você tenta agradar a gente com histórias bacanas e tal. Deixa eu dizer para você, se você pregar a palavra de Deus aqui toda noite, eu vou estar aqui toda noite para te ouvir. Porque eu não estou aqui interessada em ter o entretenimento que a gente tem, desculpa, mas a gente tem melhor lá fora. Eu venho aqui para ouvir a palavra de Deus. Gente, vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo do que se trata? A gente não tem que reproduzir essas práticas de entretenimento ou quaisquer outras aqui na igreja. O que a gente tem que fazer é proporcionar um espaço para que a palavra de Deus seja pregada com autoridade, e é a partir disso que a igreja é edificada. Amém, amados? A palavra de Deus, graças a Deus, a palavra de Deus está no centro da sua vida? É uma pergunta importante. Ela é norma para você? Ela orienta o seu modo de viver? Ou você está entre as pessoas que ficam procurando jeitinhos para torcer a palavra de Deus, para escapar daquilo que ela condena? Porque você faz alguma coisa que claramente a Bíblia condena, e no entanto você fica procurando um jeito ali de interpretar a Bíblia de tal maneira que a tua prática seja aceitável. Meu querido, seja desafiado pela palavra de Deus agora. Deixe a palavra de Deus te desafiar, porque quando Deus transformar a sua vida, quando Deus desbastar você dessas práticas erradas, você vai entrar numa relação com Deus que você nunca conheceu na sua vida antes. Vocês entendem isso? A palavra de Deus precisa estar no centro das nossas vidas, no centro dos nossos lares, assim como precisa estar aqui no centro do nosso culto também. Agora, em segundo lugar, gente, uma segunda característica dessa obra que Deus realiza a partir da reforma, e que, como eu estou tentando dizer, é um avivamento da palavra de Deus. Nós vimos que, em primeira coisa, a palavra de Deus volta a ocupar o centro. Em segundo lugar, justamente porque a palavra de Deus ocupa o centro, ela revela o poder de Deus. Romanos 1, versículo 16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Meus irmãos, somente um avivamento que coloca a palavra de Deus no centro, como aconteceu na reforma do século XVI, pode nos transmitir essa verdade tão importante de que é na palavra de Deus e através da palavra de Deus que se manifesta o poder de Deus. Meus queridos, o evangelho não é uma coisa para ser vivida nas nossas próprias forças. Vocês entendem isso? Eu e você não temos forças para viver o evangelho. A igreja tinha perdido, na época de Lutero, a direção nessa área também. A igreja tinha edificado um sistema onde tudo era vivido pelo homem, a partir das forças do homem. Então ele tinha que fazer penitência, ele tinha que fazer boas obras e etc. E o resultado foram séculos de um cristianismo apagado. Aqui e ali, vocês vão encontrar ao longo da Idade Média, aqui e ali, surge um homem ou uma mulher com uma fé vibrante, porque, vejam bem, Deus é poderoso, Deus é soberano, e Ele não se deixou ficar sem testemunho, mesmo nesses piores momentos da história da igreja. Mas a grande verdade é que a imensa maioria do povo que se dizia cristão, vivia na completa ignorância do que significa de fato o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito simples, meus irmãos. Quando a palavra de Deus é pregada na dependência do poder de Deus, o poder de Deus se manifesta e a obra é realizada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece gente que está perdida, que está distante de Deus? Conhece? Você conhece gente que parece ser inalcançável? Conhece? Pois bem, essas pessoas perdidas, distantes, inalcançáveis, elas são alcançadas quando a palavra é pregada no poder de Deus. Elas são alcançadas. Vejam um exemplo disso no que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. Escreve Paulo: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado.
e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. Eu vou deixar um exercício para vocês aqui. Depois em casa, leiam o capítulo 18 do livro de Atos. Vocês vão encontrar ali no capítulo 18 do livro de Atos um relato da tremenda ação de Deus que acontece com o ministério de Paulo na cidade de Corinto. Atos capítulo 18 traz o relato do início do ministério de Paulo em Corinto. É uma situação muito diferente daquilo que acontece com Paulo no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Se vocês lerem Atos 17, especialmente os versículos 16 a 34, vocês vão encontrar ali um relato do que Paulo tentou fazer na cidade de Atenas. Gente, por favor, vocês sabem disso. Atenas era na época a capital mundial da filosofia grega, onde todos os intelectuais influentes estavam presentes. Paulo tentou pregar ali, isso está em Atos capítulo 17, versículos 16 a 34, e o resultado foi quase nenhum. Paulo tenta pregar ali em Atenas, usando inclusive citações dos filósofos gregos. Vocês vão encontrar essas citações ali no texto que Lucas traz da pregação de Paulo. E é interessante ver, versículo 34 do capítulo 17 de Atos, diz que depois que Paulo termina, muito pouca gente se converteu. Apenas algumas pessoas. Agora você vai para o capítulo 18 e chega lá no capítulo 18 e vê uma ação de Deus que balança a cidade de Corinto. O que é que aconteceu? Paulo mudou de estratégia. Paulo percebeu que a estratégia que ele estava usando em Atenas não era o caminho por onde Deus trabalha. Não é com sabedoria humana. Não é fazendo referências inteligentes a escritores e artistas incrédulos. Não é usando os moldes filosóficos de uma época que o evangelho deve ser pregado. O evangelho deve ser pregado de forma pura. E o que significa isso? 1 Coríntios 2, versículo 2, Paulo diz: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É isso, gente, o evangelho tem que ser pregado nessa pureza e na dependência, vejam bem, dependência não dos recursos do homem, não dos recursos da sabedoria humana, mas dependência do poder de Deus. E o que acontece quando a palavra de Deus é pregada dessa maneira, na dependência do poder de Deus? O poder de Deus se manifesta, o poder de Deus honra a palavra de Deus e produz conversão, produz arrependimento, produz mudança de vida. Quando a palavra de Deus é proclamada com poder, seja numa pregação, seja num estudo bíblico, seja até numa conversa, o que acontece é aquilo que a gente encontra lá em 1 Coríntios 14, versículos 24 e 25. Paulo vem dizendo ali que se há o poder de Deus ali numa reunião da igreja, no momento que a palavra de Deus está sendo pregada, e entra na reunião da igreja um descrente, um incrédulo, olha o que Paulo escreve: ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. E entendam bem, quando Paulo pensa aqui num descrente, ele não está pensando como a gente pensa hoje, né? Porque os descrentes daqui, mal ou bem, já ouviram falar de Deus em algum momento. Já ouviram falar de Jesus em algum momento. Não creem, são incrédulos, mas já ouviram falar. Paulo está pensando lá no contexto de Corinto, num grego que nunca ouviu falar sobre Deus. Estava habituado apenas ali aos seus deuses de pedra, os deuses da sua mitologia. E no entanto Paulo diz, quando esse homem entra na reunião da igreja, se o poder de Deus está presente ali, a palavra de Deus está sendo proclamada com poder, esse homem vai ver que a palavra proclamada desvenda os segredos do coração dele. E esse homem, vendo isso, se prostra em terra e diz: não dá para negar, Deus está no meio de vocês. Meu Pai do céu, que coisa fantástica.
Eu fico pensando no tanto de gente que precisa de um encontro com Deus. E eu me desespero, porque eu e você não temos poder para gerar esse encontro. Mas, meus queridos, graças a Deus não se trata nem de mim, nem de você. Trata-se apenas de Deus. Tudo o que nós temos que fazer é pregar a palavra de Deus com integridade. E o poder de Deus é quem vai fazer essa obra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Mais uma vez eu pergunto de forma geral. Será que a gente não tem hoje na igreja... Não temos, nós na igreja hoje, muita contextualização, por assim dizer? Será que nós não temos muita preocupação em tornar a pregação familiar para quem não é da igreja, aceitável para quem não é da igreja, para os que são de fora? Mas será que com tudo isso nós não temos pouca demonstração do poder de Deus na proclamação da palavra? Onde estão as pessoas que, quando entram no nosso culto, têm os segredos do coração desvendados? São incrédulos, mas têm os segredos do coração desvendados e se rendem na presença do Senhor. Como andam as conversões de verdade nas comunidades evangélicas pelo país inteiro? Eu creio que esse é um tema da maior relevância. Eu não vou reter vocês muito tempo, a minha terceira parte é bem curta, já eu estou terminando, mas me permitam dizer isso com a maior seriedade de que eu sou capaz. Eu creio que nós estamos em dias tenebrosos. Nós estamos vivendo num tempo mais escuro do que aquele da época de Lutero. Mais escuro hoje. Há hoje no mundo um consenso anti-Deus, que está se afirmando cada vez mais. Vocês entendem isso? Valores, pensamentos, ideias, tudo contrário a Deus. Há um consenso anti-Deus cada vez mais sólido nesse mundo no qual nós vivemos. E me permitam dizer, nós estamos sendo levados a um período onde vai se levantar uma oposição contrária a Deus, maior e mais intensa do que aquela que aconteceu nos dias do Novo Testamento, aquela oposição do poder romano, aquela oposição que levou muitos dos nossos irmãos e irmãs, inclusive muitos apóstolos, ao martírio. Vai se levantar uma situação dessas, eu não sei dizer quando, mas nós estamos caminhando para isso. Numa situação dessas, meus irmãos, somente a palavra de Deus, pregada no poder do Espírito Santo, vai poder fazer frente a essa enxurrada de ideias contrárias a Deus que está crescendo no nosso tempo. Por isso hoje, mais do que nunca, mais até do que nos dias de Lutero, nós precisamos que a pregação da palavra de Deus seja restaurada com poder, com sinais, prodígios e maravilhas, para que esse mundo incrédulo, pervertido, entenda que há um Deus e que Ele tem todo o poder nas mãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, vocês vão encontrar ali uma impressionante lista dos pecados que eram cometidos por esse povo ali da igreja de Corinto, antes da conversão deles. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, eu não vou ler essa lista de pecados, leia você em casa, medite nela na sua casa. Eu vou me deter no versículo 11 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Porque depois de ler essa lista toda, terrível, Paulo diz o seguinte: assim foram alguns de vocês. Em outras palavras, alguns de vocês viviam fazendo essas coisas aí. Alguns de vocês eram campeões em fazer essas coisas erradas aí. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia, gente. Meus irmãos, como é que isso aconteceu? Como é que pessoas que estavam tão enfiadas no pecado, como aqueles homens e mulheres de Corinto, tiveram suas vidas totalmente transformadas? Foi através da pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo. E é por isso que Romanos 10, versículo 17, diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Não é a pregação das nossas palavras, não é a pregação das nossas ideias, mas a pregação, o anúncio da palavra de Deus. Há uma necessidade hoje de uma nova reforma. Precisamos, outra vez, de um avivamento da palavra de Deus, que novamente a coloque no centro das nossas vidas, e que faça com que o Evangelho novamente seja proclamado com autoridade. Entendam bem, a autoridade que só vem da palavra de Deus, meus irmãos, porque nós não temos outra fonte. Que o Evangelho seja novamente pregado com autoridade e com poder, e não há outro poder aqui, senão o poder do Espírito Santo. Amém. Para terminar, terceira característica, como eu disse, eu serei bem breve aqui. Vimos que esse grande mover de Deus, chamado reforma, colocou de novo a palavra de Deus no centro. E porque colocou a palavra de Deus no centro, a palavra de Deus voltou a manifestar o seu poder, os resultados que a acompanham. Em terceiro lugar, esse movimento trouxe essa verdade fundamental, de que a palavra de Deus coloca o indivíduo diante de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Vejam bem, embora Lutero e todos os demais reformadores soubessem muito bem que o Evangelho tem também implicações comunitárias, e é óbvio que tem, a verdade é que o Evangelho, o foco do Evangelho está no indivíduo. Eu não quero ser mal compreendido aqui, entendam bem, como eu disse, há implicações comunitárias no Evangelho. A começar pelo fato de que você é salvo de uma vida de pecado para ser colocado num corpo, na igreja, ou seja, numa comunidade. Então, é óbvio que o Evangelho tem dimensões comunitárias. Há também, inclusive, uma dimensão na qual o Evangelho é relevante para a nossa sociedade, para a comunidade humana de forma mais ampla. Não que a gente vá modificar a sociedade, reformar a sociedade, isso é uma ilusão, a igreja nunca vai fazer isso. As mazelas desse mundo, os problemas desse mundo só vão desaparecer totalmente quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar no futuro, e que seja breve, que seja logo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora, a igreja tem um papel. Deus chama a igreja de sal da terra, e o papel do sal é fazer com que, por exemplo, a carne não se estrague. O sal conserva a carne. Então, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa, a situação está ruim nesse mundo aí fora, estaria infinitamente pior se não houvesse a igreja na terra. Esses quase 3.000 anos em que a igreja tem existido na terra, quase 3, porque estamos terminando o segundo milênio, vamos entrar logo nele, na década que vem, esses 2.000 anos completos, para corrigir, que a igreja tem estado na terra, tem conservado esse mundo, tem ajudado esse mundo a se tornar menos pior do que ele é, por conta do poder preservador que o Evangelho tem. Mas a gente tem que admitir que, embora tenha essas dimensões comunitárias e até sociais, o Evangelho radicalmente começa no indivíduo. A verdade libertadora do Evangelho precisa começar a sua ação individualmente, na vida de cada um, pessoa a pessoa. Não há como ser salvo coletivamente. A salvação deve acontecer na vida de todo aquele que crê. O Evangelho, irmãos, exige de nós uma resposta pessoal. O filho não é salvo pela salvação do pai. Ele precisa ter sua própria experiência de salvação. Amém? É isso. Aliás, a conversão como experiência individual e decisiva é uma outra verdade da palavra de Deus que a reforma enfatizou. A igreja também tinha se afastado disso naquele tempo. A igreja católica vinha por séculos ensinando uma salvação meio mecânica. Você traz o bebê, ele recebe ali o batismo, e essa água do batismo regenera o bebê. Lutero e os demais reformadores disseram, não, é preciso um encontro pessoal com Deus. Cada um tem que ter esse encontro.
Mesmo nas igrejas, como as igrejas luteranas, boa parte das igrejas presbiterianas, que ainda mantém o batismo de bebês, mesmo nessas igrejas, não se ensina que o bebê que está sendo batizado ali está sendo regenerado naquele momento, de jeito nenhum. Eles vão ensinar, esse bebê que está sendo apresentado diante de Deus agora e está recebendo o batismo, no tempo certo, ele vai ter que chegar diante de Deus e ter a sua própria experiência de conversão, senão ele vai para o inferno com o batismo que recebeu quando bebê também. Vocês estão me compreendendo, amados? Então, ficou muito claro isso. É preciso que a experiência seja individual. Cada um tem que ter a sua. E se vocês me permitem, para encerrar, mostrar isso em poucos versículos, bem breves. Em João capítulo 3, versículo 3, a gente lê acerca de um encontro que Jesus tem com um líder religioso da época. E a palavra de Deus diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui o sentido individual desse pronome alguém é muito claro, né? Cada pessoa precisa ter experiência do novo nascimento. No mesmo capítulo 3, versículo 18 do Evangelho de João, Jesus diz: quem nele crê, ou seja, quem crê nele, Jesus, o Filho unigênito de Deus, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então é individual, né? O pronome quem aqui mostra isso. E a gente tem aquela passagem que me impressiona demais. Lá em Atos capítulo 26, quando Paulo está preso na cidade de Cesareia, ele está sendo julgado pelo rei Agripa, que era um dos monarcas daquela região, e ali diante de Agripa Paulo começa a contar a experiência dele de conversão. Na verdade, Paulo está usando isso para pregar o evangelho para Agripa, não é? Paulo não perdia uma oportunidade, e ele vai contando a experiência que ele teve, e tem um determinado momento que Agripa, o rei, interrompe Paulo e diz o seguinte, o texto diz, Atos 26, versículos 28 e 29, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Em outras palavras, você falou tanto de um jeito que eu quase me tornei cristão agora. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, eu não desejo para vocês, para nenhum de vocês, que estejam presos, que nem eu estou agora. Mas a experiência que eu tive com Jesus, eu desejo que todos vocês tenham também. Porque essa experiência me salvou, transformou a minha vida, e ela é para todos vocês. Cada um de vocês precisa ter essa experiência. Meus irmãos, como o evangelho é radical nesse sentido. E aqui mais uma vez eu tenho que perguntar: será que nós temos pregado na igreja do Senhor em geral nesses dias? Será que nós temos pregado esse evangelho que coloca o ser humano diante de Deus individualmente, diante da necessidade individual de, ao ouvir o evangelho, tomar uma decisão? Será que nós temos pregado esse evangelho? Ou será que a igreja evangélica brasileira tem suavizado tanto a mensagem, a ponto de sugerir, isso quando alguns não afirmam explicitamente, não é? Sugerir que todos estão bem, que todos estão seguros, que não se preocupa não, porque no final Deus vai dar um jeito, e Deus vai acabar salvando todo mundo. Será que não é esse o evangelho falso que está sendo pregado em grande medida hoje em dia? O que é que nós temos feito desse evangelho bíblico, que tão claramente coloca a necessidade de assumir uma posição diante da verdade, de que há um Deus, e diante desse Deus santo, só há um caminho de salvação, esse caminho é Jesus Cristo. O que é que nós temos feito com essa pregação? Eu peço que vocês fiquem em pé comigo agora. Agradeço a paciência de vocês, peço desculpas por ter passado um pouquinho do horário costumeiro. Meu último texto é uma memória muito importante. Lá em Mateus 16, vocês podem ler isso depois, nos versículos 13 a 16. Jesus coloca uma questão diante dos discípulos. Ele está ali numa espécie de retiro com os discípulos, e ele pergunta para os discípulos assim: quem é que dizem por aí que eu sou?
E aí, os discípulos dão várias respostas, o que mostra que aquele povo ali na época tinha as ideias mais estranhas acerca de Jesus. Aí vão dizer assim, Senhor, tem algumas pessoas dizendo que o Senhor é um profeta do Antigo Testamento que voltou à vida. Tem gente dizendo que o Senhor é Elias, né, que Deus tinha levado para o céu vivo e agora voltou. Tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, né, Deus ressuscitou e está no mundo outra vez. Mas aí Jesus, ele não se contenta com essa resposta, ele afina a pergunta. E o ponto aqui é o seguinte: Deus sempre afina a pergunta para tornar essa pergunta pessoal. E aí nós lemos nos versículos 15 e 16 de Mateus 16. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me permitam dizer uma coisa, amados. Não há salvação para o indivíduo enquanto esse indivíduo não puder responder a essa pergunta de Jesus: quem você diz que eu sou? Não há salvação para esse indivíduo enquanto ele não puder responder que nem Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, que Deus permita que em nossos dias o Espírito Santo volte a agir com poder, como Ele fez no século XVI, e como Ele fez também em outros momentos da história, e que isso produza um avivamento, que coloque novamente a palavra de Deus no centro das nossas vidas, amém? Que isso seja feito em nós, nas nossas vidas, na igreja, para a glória do nome do Senhor. Quero orar com vocês agora. Pai amado, essa é a Tua palavra que foi pregada, Senhor, com toda a fraqueza e fragilidade da minha carne, ela foi pregada aqui diante do Teu povo. Eu peço que o Teu Espírito Santo faça essa obra que somente o Teu Espírito pode fazer. Tomar essa palavra, aplicá-la aos corações daqueles que a ouviram, fazendo surgir fé no coração daqueles que ainda não creem no Senhor, Pai, para que eles entreguem a vida ao Senhor, para que eles respondam a essa pergunta que o Senhor está fazendo a eles agora. E também que o Senhor aqueça os corações de todos nós que já conhecemos a Jesus. Jesus já é Senhor da nossa vida, mas nós precisamos ser fortalecidos nessa verdade. Faz isso para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.